simbolizando isso que eu estou falando. A primeira semana do mês de novembro, hoje a igreja está fazendo, em 15 de novembro, ela faz 73, 71? 72 anos, 72 anos de Brasil. Tá? Essa igreja tem 72 anos de Brasil. No mundo tem mais de 100 anos. E é uma alegria nós trabalharmos e vivermos a palavra de Deus através desse ministério. Eu me converti nessa igreja, vi Deus curar minha família, vi Deus salvar minha família. Arrumei essa bênção que é minha esposa dentro da quadrangular. Ela já também fez casamento. Né? Ela me viu assim, esse rapaz vai ser meu. Carimbou, vai ser meu. E criamos nossos filhos na igreja e estamos até hoje, pretendemos ficar até quando Deus assim permitir, falando do amor de Deus, porque é uma igreja séria, uma igreja muito abençoada por Deus. Hoje eu recebi uma ligação mais cedo, às 7h da manhã, um pastor amigo meu lá do Rio Grande do Sul. Ele saiu do ministério e ele me ligou, me perguntando: ei Paulo, como é que estão as coisas aí? Tudo bem. E aí ele falando: eu estou com outro ministério, mas a minha vida toda também foi a quadrangular. E eu não estou me sentindo bem. Foi um período que eu também parei um pouco, devido a algumas circunstâncias, e foi o pior momento da minha vida. Não que a igreja seja melhor do que ninguém, seja melhor do que as outras, mas é uma igreja séria. Vocês podem confiar nisso e crer no nome de Jesus, amém? Coloca a nossa tela aí, Marco. A palavra de hoje é sobre porta. Jesus é a porta. Não, filhão, é outro lá. Toma um cafezinho para ele, filho. É outro. Agora, o cafezinho chegou no céu. Eu sou a porta. João 10, versículo 7 ao 9. Pode abrir sua Bíblia aí. João, capítulo 10, versículo 7 ao 9, diz assim: Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Fecha teus olhos. Senhor, que nesta noite Tu possa falar conosco, nos trazer a Tua revelação e nos levar a ter um entendimento perfeito do porquê que Tu diz que Tu é a porta, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje está dentro da semana da salvação, que é a cor vermelha, que tem a cruz, que a irmã Mônica, que está lá, a nossa decoradora, fez aqui. Então eu estava falando em casa, Mônica, estava falando em casa, de repente, chegar para um lado para colocar as 4 semanas aqui na frente. Não sei se vai dar, depois que a pastora resolva aí, tá? E domingo que vem vai entrar a decoração do Espírito Santo, na outra da cura divina, na outra o roxo, que é Jesus voltar. Mas como eu achei tão bacana que ela fez aqui, que é para adornar a igreja, demonstrar algo, se na última semana da igreja der montar as 4, vai ser bacana, tá bom? Hoje estamos falando de salvação. E eu me levantei de manhã hoje cedo. O pastor levanta cedo, não pensa não, o pastor dorme até as 10 horas da manhã. Não dorme. Levantei cedo e comecei a preparar a palavra. Eu ia pregar Daniel capítulo 5, aquela passagem que uma mão aparece na parede e escreve uma frase que o bem não consegue interpretar e Daniel vai interpretar. Preparei toda a palavra e quando eu estava saindo da mesa, eu estava preparando, me veio no coração essa passagem aqui. Deus, então vamos mudar tudo, vou pregar essa palavra aqui. Porque Deus quer falar para nós sobre a salvação, sobre a porta para a nossa vida. E quando eu estava meditando essa palavra, eu me lembrei daquela passagem daquele jovem rico que foi à noite procurar Jesus. Vocês lembram daquela passagem? Ele foi lá e disse para Jesus: olha Jesus, eu observo os mandamentos de Moisés desde a minha mocidade. O que eu devo fazer para ser salvo? Já que eu observo tudo.
já que ele era um religioso, já que ele era alguém que tinha um bom comportamento. Agora observe a resposta de Jesus. Jesus olha para aquele homem que aparentemente é um crente correto, e ele diz: vai, vende o que tens, dá aos pobres, volta e siga-me. A Bíblia diz que aquele jovem baixou a cabeça e foi embora. Alguns teólogos falam isso, não tem base bíblica para isso, mas só para você entender, que talvez você vai ouvir uma coisa dessa. Diz que esse jovem que sai caminhando e vai embora, diz que é o mesmo Zaqueu que lá na frente vai estar na árvore, vai ver Jesus e vai devolver aos pobres que ele roubou, vai devolver 4 vezes mais, e Jesus vai dizer: hoje eu tenho salvação na tua casa. Mas isso é uma coisa que não tem base bíblica, apenas alguns teólogos apontam que esses dois homens são os mesmos. Mas eu quero me fixar no primeiro, no rapaz que chegou achando que estava certinho, e Jesus, como representa a porta, e a porta nada mais é do que a cruz. Jesus conquistou o plano de salvação para cada um de nós na cruz do Calvário. A pressão era tão forte, tão grande, que Jesus chegou no ponto de lá no Getsemane dizer: Senhor, passa de mim esse cálice, quer dizer, não permite que eu vá até a cruz. Mas no entanto ele disse: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. E Deus falou para ele: a minha vontade é que você morra na cruz, porque na cruz estava o plano da salvação, na cruz estava a porta que Jesus está se referindo aqui. Eu sou a porta. Aquele moço chegou até a porta chamada Jesus, e Jesus olhou para ele e não pregou, mas você pode subentender o que Jesus passou para aquele moço. Em poucas palavras, Jesus deve ter dito para ele, no entendimento daquele encontro dos dois, Jesus deve ter dito: olha, a porta é estreita e íngreme é o caminho. Porque se ele obedecia aos mandamentos de Moisés, se ele conhecia a lei judaica, se ele frequentava a sinagoga, se ele tinha bom exemplo de vida, ele pergunta para Jesus: o que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus? O Senhor diz: vai, vende tudo que tu tens. Observe que Jesus olha além da nossa aparência, ele olha o que está realmente no nosso coração. Jesus olhou para aquele moço e viu um homem que fazia tudo certo, mas depositava a sua esperança nos bens que ele tinha conquistado, nos terrenos, nas fazendas, nas casas, nos aluguéis que ele recebia, nos investimentos que ele fez. E Jesus é contundente, ele vai lá naquele ponto fraco e diz: vai, vende tudo que tens, volta e siga-me. O que Jesus está dizendo para esse moço? Ele está dizendo: aprenda a não depender das coisas dessa terra. Quando você se achega a mim, quando você entra na porta, porque eu sou a porta da salvação, você vai viver o sobrenatural de Deus. Até você chegar na porta é a parte natural nossa. É você que decide vir na igreja, é você que decide aceitar Jesus. O Espírito Santo cria mecanismo, envia pessoas que vão te convidar, motiva você para vir na igreja naquela noite, naquele dia, motiva o seu coração para receber aquela palavra com força, com fé, que vai mudar a sua vida finalmente. Mas você vai viver o sobrenatural de Deus depois que você aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Então você vai aprender a depender de Deus e não mais do homem. Então quando aquele moço chega para Jesus, Jesus está dizendo para ele: você está confiando na força do seu braço, porque você conquistou dinheiro, você conquistou fortuna, você conquistou posses, você está uma pessoa que tem condições de sobreviver. Você está deitado naquilo que você construiu com as suas mãos, o seu trabalho. Mas o reino de Deus não é conquistado por bens, não é conquistado por dinheiro. O reino de Deus é conquistado por fé. Então o Senhor diz para ele: vai, tira de você tudo isso aí que te liga ao mundo, toda essa dependência do mundo, e aprenda a depender de mim. Volta e siga, volta e entre na porta da salvação. Então eu quero que você entenda essa noite uma coisa: para você chegar até Cristo é você. Depois que você entra na porta, depois que você aceita Cristo como Senhor e
começar a viver o sobrenatural de Deus. Porque você vai começar a aprender quem é Jesus. Você vai aprender o que Ele pode fazer na sua vida, o que Ele pode transformar na sua vida. Você vai começar a enxergar o que Deus já fez para você, sem você ter pedido. Você vai lembrar de uma salvação, de um livramento, melhor dizendo, que você teve, e você não sabe por quê. Nós fizemos a festa da Andiele, de 15 anos, e o pai dela caiu na hora de ir embora, lá dessa escada que tem aqui, que é uma escada muito íngreme. Eu nunca botei as crianças lá em cima, porque essa escada é muito perigosa. No cerramento do evento, ele rolou lá de cima até embaixo. Mas quando ele ia bater com a cabeça no chão, Deus tocou no coração da Brenda para levar a mão e segurou a cabeça dele. Não bateu a cabeça no chão, ficou todo machucado, mas não bateu a cabeça. Ele bate a cabeça no chão, a gente não sabe a consequência que quer ter. É um livramento. Quantos livramentos Deus já te deu? Quantas vezes você está num lugar, isso é comum você ver na internet, a pessoa está lá parada na calçada, aí ele dá um passo para cá, o carro passa aqui, subindo a calçada, se borracha no muro, e a pessoa foi salva como um triz. A gente diz, não, é Deus dando livramento. Esse Deus é tão bom que Ele te livra de tantas coisas para dar tempo para você chegar na porta. Porque quando chega na porta, é você. Quando você atravessa a porta, você entra no sobrenatural de Deus. Você vai começar a entender as coisas, os mistérios dos céus. A palavra de Deus diz que Jesus está falando com os discípulos, e os discípulos perguntam: Senhor, por que tu fala com parábolas? E Jesus diz: porque a vocês é dado conhecer o reino dos céus, mas aos outros não é dado conhecer. Não chegou o tempo, eles não tinham entrado na porta da salvação, que é Cristo. Os discípulos estavam com Cristo, já estavam debaixo da proteção de Cristo, debaixo da salvação. Então você precisa mais do que nunca dar um passo muito sério na sua vida e entrar na porta da salvação. Mas não ser como aquele moço que achou que por ser um cara correto com a igreja, por ser um camarada que observava as leis de Moisés, que era o que comandava a igreja naquele tempo, lá Moisés dizia que tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, a pessoa tinha que andar debaixo daquela lei. Quem cumprisse aquilo estava correto. Mas Jesus diz: não, precisa de uma coisa a mais, você tem que desapegar das coisas desse mundo. Quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você passa a viver uma situação estranha. Você sente algo dentro do seu coração que você nunca sentiu. Você começa a viver um momento de paz. E embora você esteja no meio de uma luta, embora você esteja no meio de uma desgraça, no meio de uma falta de dinheiro, no meio de uma doença terminal, no meio de um problema gravíssimo, mesmo que você esteja vivendo isso, haverá uma paz no seu coração que só Deus pode te dar. Mas é depois que você entra na porta da salvação que isso começa a acontecer. Até então a angústia bate no seu coração, remorso bate no seu coração, pensamentos errados, pensamentos para voltar a fazer o que não prestava, o que não era certo, vão assaltar a sua mente. Mas quando você entra na presença de Deus, você começa a ter uma força no seu interior, e você passa a ser um homem e uma mulher de Deus, transformados. Mas tudo isso é depois que você entra na porta da salvação. Por isso Jesus está dizendo de uma forma bem clara: eu sou a porta. Você tem que vir a mim. A Bíblia diz: vinde a mim todos vós, estás cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve e suave. Porque quando você atravessa a porta da salvação, quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, você passa a contar com a força do Espírito Santo na sua vida. Aí muda tudo, irmãos. Você talvez nunca se deu conta do poder que tem o Espírito Santo. Porque a igreja prega sobre Deus, prega sobre Jesus, mas prega muito pouco sobre o Espírito Santo. Domingo eu vou pregar sobre o Espírito Santo. Você não sabe a potência que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O poder que há no Espírito Santo, é Ele que move esse mundo. Então, quando você entra na porta da salvação, o Espírito Santo se instala em seu coração e começa toda uma transformação. É aí que você vai rejeitar o pecado. É aí que, se você tem
vício é pequeno para resistir a alguma tentação, algum vício, aí você vai passar a ter força para resistir. É aí que você vai passar a ter uma atitude diferenciada. É aí que você vai deixar para trás uma série de coisas que você fazia, que a sua carne gostava, que o seu eu gostava, e você passa a entender que Jesus não gosta. E você passou a ser Jesus a partir daquela hora. Então você quer uma vida mudada. E aí entra o Espírito Santo trabalhando na sua vida, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Mas primeiro você entrou pela porta. Jesus diz mais: quem entrar na minha porta, quem entrar comigo, porque eu sou a porta, entrará e sairá. Você entende o que Jesus está falando aqui? Entrará e sairá. Será que Jesus está dizendo assim: você pode entrar e sair quando você quiser? Será que é isso? Não. Aquele que entra pela porta da salvação acha aprisco, acha um lugar onde vai ser cuidado, onde vai ser lavado com o sangue de Cristo, onde vai ser transformado pela palavra que vai ouvir. Você está no aprisco da igreja. Igreja é o corpo de Cristo. Aí você pode entrar e pode sair, mas não é sair da igreja. É você sair carregado dessa bênção que você recebeu, e por amar seus familiares, seus amigos, você vai lá fora e você vai achar pastagens, você vai achar pessoas as quais você vai ganhar para Jesus. Meus irmãos são sendo convidados hoje aqui. Entraram, conheceram Cristo, mudou a sua vida, estão buscando lá fora, trazendo pessoas para conhecer mais de Jesus. É isso que Jesus está falando. Nós lemos isso durante muitos anos, durante muito tempo na nossa vida, e achamos que é só entrar e sair quando eu quero. Não, não é sair para fora da igreja, não é voltar para o mundo, não é perder a salvação, não, é voltar e angariar pessoas e trazer para o aprisco do Senhor. Porque atrás da porta tem a mudança radical, pessoal. Por isso que a Bíblia diz que a porta é estreita e íngreme é o caminho. Porque servir a Cristo não é muito fácil, não. É muito fácil chegar na porta, você chega na igreja. É muito fácil você dizer: sim, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador. Mas depois você vai avançar no aprisco de Cristo, aonde um pastor chamado Jesus Cristo vai cuidar de você. E você sabe o que um pastor faz com o ovelha? Você sabia que a mosca, existe uma mosca lá naquela região de Israel, na Palestina, que ela é perita em botar um berro dentro do ouvido da ovelha, e o animal simplesmente enlouquece com aquilo. Uma coisa terrível, começa a se desenvolver lá dentro do ouvido da ovelha. Aí entra o pastor, no caso de Jesus. Ele vai colocar um óleo especial no ouvido da ovelha. Ele vai lavar a ovelha. Ele vai cuidar da ovelha, para tirar aquilo de dentro do ouvido dela. Quando você pega isso aí e traz para a vida que nós vivemos, não existe um bichinho martelando dia e noite no nosso ouvido. Não precisa ser assim. Você não precisa fazer o que estão dizendo lá. Não é tão rígido assim. Você tem a sua vida, tem que cuidar da sua vida. Para de dar tanta importância para isso, não. É esse bichinho que simbolicamente Jesus está tratando do ouvido da ovelha, porque quando você atravessa a porta e é tratado por Jesus, você fica livre disso. E mesmo você volta lá fora para ganhar alguém para Cristo, Satanás já não consegue mais colocar perto de Jesus, porque o óleo do Espírito Santo está escorrendo nessa. É isso que escorrendo. É por isso que é importante você entender o que é aceitar Jesus como Salvador. Não é simplesmente o fato de eu vou lá na frente e você não aceita Jesus, não. Você aceita e você aceita ser tratado por Jesus. Uma ovelha, quando foge, quando anda por caminhos errados, quando ela volta para o aprisco novamente, ela vem cheia de carrapicho. Você conhece a ovelha, né?
aquela lã grandona no seu corpo, passando no meio dos espinheiros, passando no meio dos carrapichos, tudo gruda nela. Quem é que vai limpar? O pastor chamado Jesus. Então eu tenho que entender o sentido de aceitar Cristo, de aceitar o tratamento que Jesus vai dar para mim. Para tratar desse verme no ouvido da ovelha, vai doer, porque ele vai ter que limpar, ele vai ter que espremer, ele vai ter que botar óleo, depois do outro dia vai limpar de novo, vai botar óleo de novo, que nem você faz com uma ferida que você tem que tratar. Todo dia, ou de 2 em 2 dias, você tem que tirar o curativo, fazer uma limpeza e colocar o remédio, não é isso? E cada vez que você faz, ela sangra ou dói. Assim é a vida da ovelha. Quem tem que fazer isso é Jesus. E eu tenho que aprender a suportar o tratamento. Se eu quero ser curado, eu tenho que suportar o tratamento. Quando eu atravesso a porta da salvação, que eu chamo Jesus como a minha porta, que eu aceito Jesus como meu Salvador, eu começo a aceitar todo o tratamento do Senhor. O que é tirar os carrapichos da ovelha? Todos nós viemos do mundo lá fora. Todos nós fazíamos um monte de coisa que não agradava a Deus, mas agradava a nossa carne. Todos nós tínhamos compromisso com um monte de coisa, menos com as coisas de Deus. São carrapichos. Precisam ser tirados mais. E quando arranca o carrapicho da lã, sai um pedaço da lã junto. Vai doer o animal, vai ser puxado o carrapicho. Somos nós. Por isso que a Bíblia diz que estreita é a porta e íngreme é o caminho. Por isso que não é tão fácil ser um cristão verdadeiro. Por isso que ser um religioso, como era o moço que eu falei no início, é muito mais fácil. Porque o religioso não assume compromisso. O religioso tem a aparência só, mas ele não assume compromisso. Quando você assume compromisso, vai vir momentos que você não vai estar bem, mas você sabe que tem um compromisso. Vai vir momentos que você vai estar cansado, legitimamente cansado, mas você vai ter essa coisa, eu preciso fazer. Vai chegar dias que você vai dizer, hoje eu vou botar o pé para cima e não vou sair de casa. Mas você lembra do teu compromisso, você vai levantar com todo o seu corpo dizendo, fique, você não, eu vou. E você tem compromisso, você aceitou Cristo como Senhor e Salvador, e você aceitou o tratamento de Jesus na sua vida. Quantas coisas Deus ativa na sua vida? Quantas pessoas que estão aqui que já contaram para mim que antes bebiam, fumavam, gastavam o seu dinheiro naquilo que não prestava? Tinha uns que gostavam de forró, né? Tem uns que não podiam ver o forró para arrastar o pé lá no forró. E gastar o seu dinheiro em cervejada, em beberagem e tudo. Aí, esse carrapicho teve que sair. O corpo é ruim? Não é ruim o corpo. Tira da sua cabeça esse negócio que o pecado é ruim. Não, o pecado, se fosse ruim, ninguém pecava. Se o pecado fosse ruim, ninguém fazia nada errado. O pecado para a nossa carne sempre vai ser prazeroso. Mas é por isso que a Bíblia diz que nós temos que mortificar a carne para que o Espírito cresça dentro de nós. Para que a nossa comunhão com Cristo cresça. E por isso nós passamos por esse processo de tratamento de Jesus. Nós temos que aceitar isso. Aquele moço, quando ouviu de Jesus dizer, vai lá, vende o que tens, aquilo que ele mais amava, aquilo que era a razão da vida dele, vai lá e vende, dá para os pobres, vem e siga-me. Aqui tem duas palavras, duas mensagens. Dar aos pobres é não perguntar quem vai receber. Você já parou para pensar que quando alguém pede uma coisa para a gente olha para o camarada de cima a baixo? E esse cara vai pegar para tomar cachaça. Às vezes sim, às vezes não. Mas nós julgamos a quem nós vamos dar as coisas. Olha o ensinamento de Jesus: pega, vende o que tens e dá aos pobres. Sem perguntar o que vão fazer. Sem perguntar se vão usar para o bem ou para o mal. Olha que coisa forte Jesus trata na vida daquele homem. Ele deve ter ficado pensando assim, mas eu trabalhei, eu fiz hora essa, eu fiz de tudo para comprar esse terreno, agora eu vou vender, eu vou dar para um cara que nunca fez nada na vida. Foi Jesus que mandou, vai ter salvação. E aí? Aceitar Jesus é caminhar pela fé. É desistir da nossa força,
Claro que trabalhar, se esforçar, se preparar, fazer curso, ter profissão, isso é um dever nosso, isso é uma obrigação nossa. Se eu quero conquistar alguma coisa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que lutar, eu tenho que fazer para merecer, faz parte da vida. Mas isso não pode ficar acima de Deus, amigo. Se eu colocar o meu emprego, o meu sustento, os meus bens acima de Deus, o Senhor vai dizer, vai lá, vende, dá uns pobres, vem em cima. Olha que dura prova o Senhor colocou aqui, não. Claro que o Senhor não vai mandar você vender sua casa, dá para os pobres. O Senhor não vai mandar você vender seu carro, dá para os pobres, a não ser que haja um propósito de Deus na sua vida. Pode acontecer. Eu vendi um carro e botei inteiro da igreja. E aí? Glória a Deus por isso. Muitas pessoas já fizeram isso. Tem irmãos aqui que já venderam carro e deram para comprar terreno para a igreja. Aqui dentro da igreja nossa. Tem muita gente que faz isso. Mas tem muitos que são travados nessa área. Isso eu não posso fazer. Então eu te pergunto, onde está o teu coração? Aonde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Por isso que Jesus fala para o homem, vai, vende o que tens, dá os pobres, volta assim. Porque o coração dele está nos bens que ele tinha. E isso é uma coisa que muitas vezes afeta o cristão. A gente já aceitou Cristo, a gente vem na igreja, a gente cumpre as determinações que a palavra de Deus nos ensina, mas eu não passo de um religioso. Eu não aprendi a viver pela fé, a viver por aquilo que o Senhor fala. Se o Senhor disse que estará conosco sempre, Ele vai ser sempre. Olha, vai ter momentos na sua vida que Deus vai pedir coisas para você que você não vai entender. E não adianta você chegar no amigo, meu amigo, Deus está tocando no meu coração isso aí. Se o camarada que você falar for de Deus, ele vai dizer assim, se você sentir que é de Deus, faça, ele vai responder só assim. Porque é assim que Deus está falando. Você lembra quando Elias foi lá na casa daquela pobre viúva? Ele está me declara o que tu tem em casa, só tem um pouco de farinha, um pouco de azeite. Vou fazer uma comidinha para mim e para meu filho, nós vamos morrer de fome, não tem. Nós estamos vendo uma área de seca de 3 anos e meio, não tem mais nada aqui. O que o profeta falou? Vai, faça conforme você falou, mas primeiro um bolinho pequeno para mim. Por que a Bíblia diz, faça primeiro para mim um bolinho pequeno? Qual é o sentido disso? Se a mulher acabou de falar que não tinha nada, só tinha um restinho, ia fazer, ia comer, ela e o filho dela ia morrer de fome, não tinha mais nada. Não tinha plantação, não tinha como vender, não tinha como comprar, não tinha nada. O profeta vai lá e diz, não, vai lá, faz conforme o que falou, mas faz primeiro para mim, um bolo pequeno. Por que isso? É Deus ensinando a gente a viver depois da morte. É Deus ensinando a gente a viver dependendo do Senhor. A mulher retrucou dizendo que só tinha aquilo, mas ela termina dizendo assim, ok, farei segundo a sua palavra. Foi lá, fez o pequeno bolo, trouxe para Elias, o azeite acabou. A farinha acabou? Não. Foi tanto, mas tanto, que ela pôde vender e viver o resto da vida com dinheiro. Porque quando você está no sobrenatural de Deus, não é você que planta, é Deus que derrama o céu. Não é você que constrói com as mãos, é Deus que entrega para você. Então essa noite eu queria que você desse um passo muito importante. Você já entrou na porta chamada salvação? Ah, eu já estou na igreja, tudo bem. Tem gente que nasce dentro da igreja, mas um dia vai ter que entrar na porta da salvação, sabia? Filho de pastor é assim, nasce dentro da igreja, cresce no altar da igreja, mas um dia aquela criança, isso vai se tornar um jovem, vai se tornar um homem, um dia o Espírito Santo vai falar dentro dele, você precisa aceitar Jesus, você precisa entrar na porta e assumir os compromissos do reino. E é isso que essa noite eu quero falar para você. Talvez até esse momento você ouviu uma palavra de vitória, de conquista, de bênção, mas você não entendeu ainda o que é a porta. O que é isso que Jesus fez na cruz? Você já parou para pensar que quando Jesus morre na cruz, Satanás faz uma festa no inferno? Você já leu na sua Bíblia que Jesus ficou dentro do sepulcro 3 dias? E a Bíblia diz que ele não ficou ali, ele desceu às profundezas do inferno.
e tomou da mão de Satanás a chave da vida e da morte. O Senhor nunca ficou parado. A vitória tinha que ser na cruz. A porta da salvação tinha que ser aberta. E é isso que eu quero que você entenda essa noite. Você precisa entrar nessa porta. Não é porque você vem na igreja, não é porque você entrega dízimo, não é porque você dá oferta, não é porque você é bonzinho. Não. Você precisa entrar na porta da salvação. Entrar na porta da salvação é aceitar o tratamento de Cristo na sua vida. Ele vai tratar de muitas formas. Eu já era crente velho na igreja. Crente velho na igreja. E eu quebrei financeiramente. E eu fiquei desesperado. A minha pergunta era: por que isso se eu sou dizimista? Por que isso eu sou ofertante? Por que isso que eu trabalho na igreja? Por que isso que eu sou um cara que estou sempre dentro da igreja? Até que um homem velho disse para mim assim: vai orar a Deus e para de perguntar o porquê. E diz: o que Deus quer falar contigo? O que Ele quer te ensinar nisso? Eu não esqueci daquilo. 3 dias de jejum, 3 dias de oração, de jejum. Na madrugada, no terceiro dia, Deus fala comigo: você é soberbo. Se alguém falasse uma coisa dessa, eu jamais ia acreditar. Porque eu confiava na força do meu braço. Eu não passava de um religioso. Eu fazia tudo dentro da igreja. Talvez vocês não acreditem nisso, mas a pastora está dando para confirmar. Lá na igreja, ninguém pegava uma furadeira e furava uma parede. Se o pastor dizer: vai lá e pergunta para o Paulo se pode furar. Esse pastor é vivo até hoje. Eu estou lá dentro da fundação dos buracos da igreja, até o dentro dela. A minha filha me chamava de São Pedro, porque achava tudo da igreja. Agora, o primeiro chegar, o último sair. Não se fazia nada dentro da igreja. Você pergunta: Paulo, nem pode furar. Ah, caiu um disjuntor da oração. O que houve? Eu tinha que saber. Porque eu queria, mas eu não passava do religioso. Até que o Senhor falou para mim: tu és soberbo, porque tu acredita na tua sabedoria, no que tu faz, no que tu pode. E Deus permitiu que eu quebrasse, eu fosse lá embaixo, para chegar lá embaixo e dizer: Senhor, me explica o que está acontecendo. E Ele veio me dizer. 3 meses depois disso aí, eu recuperei praticamente tudo que eu tinha. Pelo menos as condições para recuperar no futuro isso aí. Porque Deus é assim. Deus quer que você atravesse a porta da salvação. E não é porque você está dentro da igreja, não. É quando você decide atravessar a porta. É quando você decide: aqui é eu, Paulo, tenho que decidir se eu quero passar ou não. Se eu ficar na porta, encostado na porta, do lado de fora, ou se eu estiver a 5 quilômetros de distância da porta, é a mesma coisa. Eu tenho que atravessar a porta e deixar Deus tratar disso. E é isso que eu estou propondo para você essa noite. Dá um passo de fé, assegurando a sua salvação. A sua salvação não é porque você está na igreja do Evangelho da Glória. A sua salvação não é porque você veio do culto. A sua salvação não é porque o pastor é isso, o pastor é aquilo. A sua salvação é porque você atravessou a porta e deixou Jesus trabalhar na sua vida. E é isso que nós precisamos entender. Às vezes nós passamos anos e anos dentro de uma igreja e nós nunca tomamos a posição de atravessar a porta. Nós achamos que estamos próximo à porta. Estamos. A palavra de Deus é tão profunda que lá em Salmo está escrito aqui, assim: aquele que se assenta à sombra do Onipotente descansará. Vocês lembram essa mensagem? Aquele que se assenta à sombra do Onipotente descansará. Como é que você vai estar debaixo da sombra de uma árvore? Só se você estiver debaixo da cobertura da árvore. Você quer a cobertura de Cristo em sua vida? Chegue perto, atravessa a porta. Deixe o Senhor mudar a sua vida. Deus vai falar na sua vida coisas que hoje você não está dando conta. Deus vai dizer assim: Xavier, não pode mais. Não sou eu que vou dizer. A igreja não tem lá uma regra dizendo isso pode, isso não pode. Existe um ministério, e quando a pessoa se converte, vai se tornar membro da igreja, eles dão um papel para a pessoa, dizendo: isso aqui pode, isso aqui não pode. Só tem um ministério que eu conheço que faz isso. Que quem comanda isso é Deus na vida de cada um. É Ele que vai dizer que está na hora de você parar com isso, está na hora de você parar com isso ali.
Você se converte não significa que a sua vida mudou 99,9% ali, não. A sua vida vai mudando à medida que você vai caminhando, deixando Jesus tratar, tirar os carrapichos, tratar do seu ouvido, colocar óleo, colocar bálsamo no seu ouvido. É isso que eu quero que você entenda essa noite. Deixe o Espírito Santo tocar em você. Não fique pensando assim, mas se eu tomar uma decisão de dizer que eu quero entrar na porta da salvação, as pessoas vão ver. Não te preocupa com o que os outros falam, com o que os outros pensam. Te preocupa com o que Deus pensa a teu respeito. É isso que nós temos que preocupar. Quando nós passamos a entender isso e a viver dessa forma, então você atravessou a porta e você está debaixo da cobertura do Todo-Poderoso e Ele tem liberdade para agir na sua vida. Amém? Gostaria que você se colocasse de pé. Pode apagar a luz, não. Feche os teus olhos. E eu gostaria que você meditasse no que você ouviu. E gostaria que você fizesse uma pergunta para você mesmo. Eu estou do lado de fora da porta ou eu estou dentro da porta? Eu estou deixando Jesus trabalhar na minha vida conforme Ele quer trabalhar? Ou eu estou resistindo a algumas mudanças? Nós somos homens, mulheres, jovens, e nós somos fracos. Nós ainda vivemos sob o efeito da nossa carne, mas tem que chegar o momento que você vive pela fé. A fé é o firme fundamento, que significa a esperança das coisas que não se veem, mas da coisa que nós cremos. Você crê em Jesus, você crê na salvação, você crê que Ele morreu por você na cruz, você crê que Ele quer fazer o melhor na sua vida, então você vai dar um passo de fé. Eu queria convidar pessoas essa noite para atravessar esse portal e dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero dar total liberdade para você mudar a minha vida. Não te preocupe se você já é da igreja, se você já é membro, se você não é da igreja. Você está diante do altar de Deus. O que você falar e fizer aqui é para Deus, não é para mim. Mas Deus contempla aquilo que nós expressamos. Nunca esqueça que o Senhor é onisciente, onipotente e onipresente. Mas Ele chega no jardim do Éden quando Adão e Eva pecaram, e mesmo ele sabendo onde eles estavam, Ele perguntou: onde estava? Porque Deus quer a manifestação da nossa vida. A palavra de Deus nos mostra que Zaqueu teve que dizer para Jesus: eu vou devolver 4 vezes mais se eu vou de alguém. Eu vou pegar metade do que eu tenho e vou dar para os pobres. Não foi Deus que mandou ele fazer isso. Foi a presença do poder do Espírito Santo que mudou a vida dele. Se há alguém essa noite que entendeu a palavra e quer dar um passo de fé, dizendo: eu quero, diante do teu altar, Senhor, eu vou dizer: eu quero ser transformado por ti. Eu quero que tire as coisas do velho homem, da velha criatura de mim. Mas você precisa dar esse passo de fé. Se você ainda não aceitou a Cristo, se você estava desviado, ou desviado não, mas você estava distante do caminho do Senhor e quer consertar com o Senhor hoje, hoje é o dia. Hoje é o dia que a salvação está batendo a sua porta. Eu gostaria que você saísse do seu lugar. Você que sente no coração que precisa melhorar em uma área, que precisa da liberdade para que o Espírito Santo transforme a sua vida em algumas áreas. Todos nós temos coisas a melhorar cada dia. Todos nós precisamos dizer para o Senhor: Senhor, tu tem liberdade de mudar isso. Mas nós precisamos demonstrar isso para o Senhor. O Senhor sabe do seu coração, mas Ele quer ver qual a sua atitude. O pastor pregou sobre Jesus, está olhando o gasofilaço. Ele estava olhando a atitude das pessoas. O Senhor continua olhando as atitudes nossas. Ele é a porta, Ele é a salvação. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E Ele está dizendo essa noite:
Eu quero te ajudar, mas você tem que atravessar a porta. Há alguém mais que quer vir à frente disso. Mesmo você já seja de Cristo, mas você sente estar com aquele moço, acreditando muito nas suas coisas e pouco naquilo que Deus vai fazer. Talvez você já ouviu promessas, ouviu palavras de vitória, e você diz: isso não é para mim, não é para você. Você tem que se apropriar dela, porque aquilo diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Se há mais alguém que vem à frente, hoje é o dia que você está dando um passo além da porta. Você está entrando com o aprisco do Senhor, está aceitando o tratamento de Cristo em sua vida. Eu não sei o que precisa ser tratado, Senhor, mas alguma coisa há. Com certeza Deus é Deus. Se há mais alguém que vem à frente, senão estaremos orando. Senhor, a tua palavra foi apresentada conforme tu colocou em teu coração. Tua palavra revela que nós precisamos tomar uma posição de sermos teu, de sermos por inteiro e não por parte. Que tu venha tocar na vida desse irmão que está mais uma vez dizendo: eu quero ser mudado. Que tu tenha misericórdia da vida dele e mude ele. Que a tua palavra ela é poder, Senhor. E tu pode destruir toda a força que o inimigo lança contra ele. E eu peço que tu trabalhe na vida desse irmão e faça a transformação que precisa ser feita, em nome de Jesus. Eu peço que essa palavra só fique ecoando no coração do teu servo nessa noite, porque hoje nós falamos de salvação verdadeira, não da salvação aparente, mas da salvação real. Que tu possa tocar na vida desses irmãos que aqui estão, e que tu possa falar ao longo dessas noites no coração de cada um. Que a tua bênção e a tua graça seja sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Pode sentar um pouquinho, acenda a luz aí.